A união traz a força? A resposta é sim. Parece e é uma afirmação básica, simples, mas vamos ver a profundidade dentro dessa simplicidade que tem falando sobre a união, que vai trazer Mashiach, já agora, se Deus quiser. Essa é a Sirá Dalet, a quarta Sirá. Estamos encerrando a Sirá, sendo hoje a parte 2, que resume todo o Dvar Malchut e integra e completa todas as Sirot que falamos até agora, que foram 4. E vamos dar o fechamento hoje. Semana dia 6 a 13 de junho de 2021. De 26 Sivan, estamos começando o mês de Tammuz, até dia 2 de Tammuz, 5781, ano Pei Aleph. Rebbe falou que serão mostradas maravilhas nesse ano. A Parashat Korach, que também está ligado com a divisão que a gente vai ver nessa Sirá. E trata-se da série sobre Mashiach, Leunishmat Avimorit Zivi Ben Shemuel. Então, vamos ver nessa segunda parte da Sirá Dalet, que fala sobre Eliyahu Hanavi, a chegada de Eliyahu Hanavi, antes e depois da chegada de Mashiach, e como a união traz a força. Primeiro ponto sobre união, que o Rebbe traz, que é um tema principal ligado a Mashiach, e nessa Sirá, a união é tanto a causa quanto o efeito. Também parece uma coisa simples. O que isso quer dizer? Que a união vem antes e vem depois. Ela é o objetivo, chegar na união, mas, por outro lado, se a gente já percebe desde agora que a união é a causa, a gente não espera a união acontecer, a gente já trabalha sobre a união e vamos entender o que é a união, né? De um certo modo, a Torá foi entregue para a gente nesse mundo para trazer a união, a paz no mundo inteiro, como o Rambam decide a Halachá, explicando que a Torá veio para trazer paz para o mundo e está ligado com a união, justamente, que também está ligado com a paz. Aqui, nesse fundo que a gente viu mais aqui nessa capa, eu escolhi essa ilustração de uma foto de um nó que está ligado com a união. A união pressupõe, e é um tema geral em relação a essas Sirot e Mashiach, pressupõe que tem o um, que é o primeiro, que é o único, depois o um dá espaço para o dois, através da bondade de Hashem em criar espaço para a gente nesse mundo, criar o mundo, que é o espaço para a gente. E aí tem o 2, que é a Torá, Hashem e o mundo. E quando tem uma corda única, quando se rompe, que viram 2 cordas, quando se dá um nó, no ponto que dá o nó fica mais forte, que é um dos princípios da Teshuvah, que fica mais forte do que antes não tivesse nem sido cortada a corda. Então é o 2 que vira 1. Como a gente vai falar mais aqui nessas bolas aqui em cima, o 2, depois tem o foco, que é perceber o 1 dentro da divisão, dentro da contradição, dentro da discussão, dentro do exílio, que Hashem está presente durante todo o exílio, nos carregando no colo. Então ter o foco. E aí o terceiro está ligado com a união, que é a junção dos 2 pontos e fica mais forte do que estava antes, que Be'ahol, antes mesmo de ter tido a divisão. Por isso, inclusive, que eu escolhi a ponte nessa outra ilustração, que eu vou falar mais depois, que a ponte junta 2 pontos. A diferença é que a ponte é algo externo aos 2 pontos, né? Tem uma margem, tem uma outra, e a ponte que faz a ligação. Mas como ideia de ligação e união entre 2 pontos diferentes,
que é mais forte ainda quando o terceiro é dentro do próprio 2. O objetivo que a gente tem que fazer também é essa ponte entre os dois mundos, entre Elionim e Tartonim, entre a Torá e o mundo, entre os povos, essa união, essa paz entre as diferenças das pessoas e dentro da gente também, né? A gente ter essa paz interna, esse descanso, tá ligado com o Menuchá, com o Shabat, com o Torá, com o número 3, como está aí. E lembrando também que Elial, eu não falei na semana passada, na primeira parte, que Elial também está ligado com a oração de Minchá. Primeiro que Tefilá, assim como o Torá, junta opostos, né? A Tefilá serve para juntar. E Minchá é a terceira Tefilá, que foi quando Elial Hanavi rezou e foi atendido. E por isso se fala que Minchá é uma Tefilá muito elevada, que justamente no meio do dia do mundo, que a pessoa está no trabalho e que ela se dedica para Hashem dentro do mundo, que faz a ponte entre Hashem e o mundo. E está ligado com o Elial Hanavi, que faz a ponte entre o mundo e Mashiach, antes de chegar Mashiach, quando chega Mashiach, e depois que Mashiach chegou. O Elial Hanavi está nesses 3 momentos, como já está agora, inclusive. Mas ainda para anunciar Mashiach, que seja já agora. E por último, esse ponto que eu estou falando aqui, perspectiva com pontos de fuga. Foi um insight que eu tive, que também está expresso por essa foto aqui da ponte, que também está ligado com ponto de fuga, que é quando tudo num desenho, numa pintura, numa foto, numa perspectiva, vai para um ponto só, e não é 2 pontos de fuga ou 3 pontos de fuga como tem em algumas outras perspectivas. E é interessante que pontos de fuga em português não soa muito bem, em inglês é um pouco melhor vanishing point, que está desaparecendo esse ponto, é um só. E em hebraico, eu vi hoje pela tradução, que seria muito interessante porque fala sobre Nekudat Ne'elam Achat, que está falando sobre 2 pontos interessantes. Um é que é uma Nekudah, que é um ponto, Ne'elam, que é um nível muito elevado de Hashem, que é escondido, oculto, que não pode ser expresso numa revelação de tão profundo que é. Então esse ponto de fuga único é dentro da nossa perspectiva, dentro do mundo como a gente está vendo, a gente perceber que tudo vai para o Um, que é Hashem, que está oculto nesse nível Ne'elam, que também está ligado com o mundo. Ne'elam, mundo, é de Lashon Helem, de escondido, né? Que Hashem está oculto dentro desse mundo, e Achat, que é também ligado com esse ponto único. Vamos ver mais em detalhe, resumindo o que está nessa Sihá, e conclui, integra todas as 4 Sihot que a gente falou do Var Malchut. A gente pode e deve aproveitar os diferentes pontos de vista, não só pontos na perspectiva e visões diferentes de perspectivas, mas se a gente vai ver na Mahloket, na discussão que tem entre os Tanaim, Amoraim, que tem durante toda a época do exílio, principalmente no Talmud, que elas convergem para um ponto único, e cabe a gente fazer a união entre esses diferentes pontos de vista. A gente viu bastante na semana passada, vamos ver um pouco nessa semana, passando rapidamente, sobre diversos pontos de vista, sobre mesmo Elial Hanavi, sobre o Rambam, nesse último capítulo, o que quer dizer. Então, a procura do saber do que quer dizer passa por ter diversos pontos de vista que se integram, e no fundo, tudo é um conhecimento único de Hashem. E o Rambam fala que pela lei, que a gente vai concluir, a gente falou também isso na Sihá passada, que pela lei não precisa ter milagres. Essa é a legislação, a definição, a decisão do Rambam, que está no Sefer Yad, que é um livro de halachot, de leis, que então, sem precisar de milagres, não é obrigatório ter milagres, como não teve na época do Bar Korvá, do Rabi Akiva, mesmo em Israel, Mashiach já pode e deve chegar agora de um modo natural, vindo pelo mundo mesmo, sem precisar e ser obrigatório milagres, de um modo normal, sem mudar o mundo, Olam Kemin Hagó Noheg. Mas, por outro lado, o Rambam fala
que se tivermos união, ele cita expressamente a ideia de união, e a gente vai ter méritos, então o Mashiach virá logo e já com milagres. Então não é excluído que Mashiach venha já com milagres, já na primeira época também, juntando as duas épocas, porque isso vai depender da gente. Mas que para legislar e ser uma lei, o Rambam não poderia condicionar já vir por milagres, porque pode não acontecer, tem a possibilidade, embora a gente, se Deus quiser, vai ter esse mérito. Mais uma coisa ligada à ponte, inclusive no momento que a gente faz essa ponte entre os mundos, a gente já está vivendo essa era messiânica. Então a gente já pode antecipar agora esse momento único de estar já na época de Mashiach, na era messiânica. Mais uma vez trazendo aqui o último capítulo de todo o Sefer Hayad do Rambam, das leis que resumem toda a Torá, Kulá, toda a Torá inteira. O capítulo 12 das leis sobre Melachim, sobre reis, que está no livro Shoftim do Rambam. E assim termina, né, logo depois, são apenas 2 páginas nessa edição, que são 4 alachot, e assim termina todo o Sefer Hayad Mishneh Torah do Rambam. E, em particular, dessa vez que a gente vai falar não só sobre Eliyahu Hanavi, mas que a gente deve saber que na época de Mashiach, na era messiânica, o mundo vai continuar como de costume, como está escrito aqui no começo do Perek 12. E então aqui é de uma forma natural, normal, e depois fala sobre a profecia de Yeshayahu, que fala, famosa, que o lobo vai conviver com o carneiro, como um exemplo, e o Rambam explica que tem diferença entre o mundo continuar de costume e um lobo conviver com o carneiro, que não é uma coisa de costume no mundo, como foi falado isso extensamente na última Sihá. Aparentemente será uma condição, e aí o Rambam, como eu falei aqui nessa introdução, vai explicar, e o Rebbe vai evidenciar que não é uma contradição, que pode ter as duas coisas, e não é simplesmente um exemplo, como o Rambam fala aqui, para tirar essa necessidade, essa condição num livro de leis, porque não pode garantir que seja obrigatório, já desde o começo principalmente, o lobo conviver com o carneiro, porque isso seria uma mudança no mundo, então obrigaria, de um certo modo, ter um milagre para poder mudar o mundo e Mashiach chegar. Isso não é necessário, não é uma lei. O Rambam decide assim, isso é fundamental para a gente entender e viver com essa certeza que pode ser de um modo normal, natural, o mundo continuar como de costume, como o Rambam decide aqui, e que então, nesse caso, para poder não exigir essa necessidade de ter logo o carneiro convivendo com o lobo, assim como o bezerrinho com o leão, como está na profecia de Yeshayahu, o Rambam explica que isso poderia ser apenas uma charada, uma metáfora, uma parábola, um exemplo. E aqui, em laranja, sublinhado sobre Eliyahu Hanavi, que o Rambam fala aqui, e por isso é o motivo dessa serra agora, que a gente está concluindo, e que o motivo que o Rambam decide para Eliyahu vir, e pode ser antes, né, vai ser antes, será antes de Mashiach chegar e também depois de Mashiach chegar, é para trazer paz para o mundo, como a gente falou, a importância da paz, que é trazer a união entre dois opostos no mundo. E o Rambam cita a frase que vai trazer de volta o coração dos pais para os filhos, e isso é um motivo de ter várias discussões que a gente vai ver no comecinho dessa segunda parte da Sihá. A gente viu um pouco no finalzinho da primeira parte da Sihá, semana passada, que tem discussões sobre o que quer dizer isso de trazer o coração dos pais para os filhos, que está ligado com remover os violentos. Aí o que quer dizer esses violentos, o que quer dizer remover? E aí o Rambam termina o Sefer falando que toda a ocupação do mundo inteiro será conhecer Hashem, então vai ser essa união do mundo inteiro, sem ter contradições, sem discussões, sem ter guerra, sem ter nada que atrapalhe, e que vai preencher a terra, o mundo inteiro, com o conhecimento de Hashem, como a água preenche o mar e cobre o mar. Então vamos ver agora no detalhe o que quer dizer esse
2, passar rapidamente. É muito interessante essa discussão, mas eu queria chegar logo na conclusão, que é a união, para terminar essa sirá, fechar com chaves de ouro. O Rebbe estava trazendo do Rambam, no final da primeira parte, que a gente estava falando da sirá. O Rebbe continua, e eu cortei na semana passada para não ficar muito longa, que na opinião do Tanakama, no Talmud, o afastamento, que está falando sobre essa frase que a gente está falando agora, de vai retornar o coração dos pais aos filhos, que está ligado com remover os violentos, a violência do mundo. E uma opinião é que será tanto afastar aqueles que foram aproximados com força, que então ainda não estão completos na sua fé, na sua integração, e também vai ser, são duas coisas: aproximar os que foram afastados com força, então trazer de volta esses que foram afastados com força, e os dois então estão ligados com essa remoção dos violentos, dos Hamassim, que Eliyahu Hanavi fará. Então isso é uma discussão sobre o que Eliyahu Hanavi fará. A gente estava vendo que o Rebbe traz, não pode ter uma discussão na Metziut, na realidade. Então o que Eliyahu fará? Se vai ser esse afastamento com aproximação, e na opinião do Rabi Yehuda é uma outra opinião, que vai ser só a aproximação dos que foram afastados com força. E que, por exemplo, quer dizer que os que foram aproximados com força não são ligados com violência, então não vai precisar afastar os que foram aproximados com força. Esses não são violentos, então não serão removidos. Então, uma opinião diferente. O Tanakama fala que são duas ações do Eliyahu Hanavi que ele fará. Lembra, fala que é só uma. E na opinião dos sábios já é uma coisa diferente, que junta uma com a outra, que a atividade de remover os violentos que Eliyahu Hanavi fará será trazer a paz para o mundo. Então isso é uma terceira opinião que integra as duas, né, que é tanto uma quanto outra. E o Rambam decidiu, conforme a opinião dos sábios, que foi essa última que a gente falou, que Eliyahu Hanavi não vai vir impurificar ou purificar, são outras terminologias sobre o que Eliyahu Hanavi vai fazer, etc. Ele somente vai trazer paz para o mundo, como está na lei do Rambam, no capítulo 12, falando sobre o rei Mashiach. Assim como está escrito, e voltará o coração dos pais para os filhos. O Rambam ia explicando uma coisa que a gente falou no começo da Sirá, na parte 1, né, passada, por que o Rambam usa a linguagem que o Eliyahu não virá para isso, enquanto que depois, sobre Mashiach, fala que Mashiach não fará, porque o Rambam não quer dizer que Eliyahu não fará nada disso, pois poderá fazer. O Eliyahu Hanavi, além de trazer paz para o mundo, também poderá determinar quem vai ser puro, quem vai ser afastado, quem vai ser aproximado, etc. Mas ele não virá, ele não obrigatoriamente fará isso. Então, o Rambam é muito preciso na linguagem, falando que o Eliyahu Hanavi virá e que eventualmente poderá fazer isso, mas ele não virá para isso. Tá? Então isso, o Rambam une tudo isso, sintetizando com essa decisão de trazer paz para o mundo. E o Rambam prossegue, explicando que tem sábios que falam que Eliyahu virá antes da chegada do Mashiach. A gente falou sobre uma outra pergunta, por que o Rambam fala que o Eliyahu vai vir depois da chegada do Mashiach, antes da guerra de Gog e Magog, e depois o próprio Rambam fala que tem sábios que falam que ele virá antes da chegada do Mashiach. Aparentemente duas opiniões que são contrastantes da realidade do que vai acontecer, mas entendemos que a discussão está ligada justamente com o que quer dizer remoção dos violentos, como a gente falou, que isso pode ter diferentes opiniões, porque não está ligado com a realidade, mas interpretação sobre o que quer dizer remoção dos violentos. Mas a ligação disso com Eliyahu, do que ele vai fazer, é concordada por todos. Por isso que o Rambam traz isso e acrescenta que todas essas atividades são um assunto por si só.
que é independentemente da Shelichut do Elial, da missão do Elial, que ele vai vir antes da chegada do Mashiach, e de qualquer modo, Elial virá antes para avisar a chegada. Então, não é uma discussão sobre o que ele vai fazer isso antes dele chegar, porque isso pode ter diversas opiniões. Em resumo, antes da guerra de Gog e Magog, aparecerá um navio como o Rambam legisla e decide. Esse é o Elial Navi, que ele vai endireitar o coração de Israel e preparar seus corações e apressar para que venha logo. E isso é de acordo com todas as opiniões e não tem discussão e está decidido no livro de leis do Rambam, como está resumido aqui no final de todo o livro. E explicando mais em detalhes, com relação ao motivo da discussão ou das discussões, esclarecendo a redenção, que é a saída da situação de exílio, tá? A Geulah, que é a saída da Galut, tem vários modos e divisões, etc. Isso pode acontecer. E o Rebbe vai exemplificar, por exemplo, focando na situação de antes da chegada do Mashiach, e essa situação antes da chegada do Mashiach é toda a história do mundo, até agora, o momento que a gente está vivendo da chegada do Mashiach. Por exemplo, na saída do Egito, que já é parte do momento antes da chegada do Mashiach, já foi anulada a realidade e a possibilidade de escravidão para o povo judeu. Isso é definitivo. Nunca mais teve escravidão do povo judeu depois da saída do Egito, porque foi uma das características e definições da saída do Egito, é a gente sair da escravidão. Porém, isso vale para todos os exílios, não só da Babilônia, que teve depois, e assim como o nosso hoje, né? A gente nunca mais foi escravo. Essa é a nossa realidade verdadeira. Nós somos livres, independentemente de que estado, que país, que governo que a gente está em cada época. Então isso é uma coisa definitiva para sempre, para todo o povo, em toda a história. Mas ao mesmo tempo, como o Rebbe traz aqui, não dá para comparar a situação no exílio em todas essas épocas com relação à situação na época do reinado de David em Israel, porque é uma época que não era exílio, porque a gente estava em Israel com o David Ameller, etc, e depois também com a construção do Beit HaMikdash, com Shlomo, que é uma situação incomparável com a que a gente está agora, de aperto espalhado pelo mundo inteiro, com o corona, etc. Então, e mesmo assim a gente está numa situação geral de antes da chegada do Mashiach. Então, essa realidade que tem antes da chegada do Mashiach é uma só, que é o Mashiach não foi revelado, mas, por outro lado, a gente percebe diferença entre várias épocas e várias situações. Além disso, o Rebbe vai exemplificar mais ainda para a gente entender que tudo isso é normal, é o que está acontecendo, é como a gente vai entender essa época e aproximar e acelerar a chegada do Mashiach. O Rebbe fala que, além disso, na própria situação, então, no mesmo momento, que a gente falou sobre momentos diferentes, como antes da saída do Egito, depois da saída do Egito, no exílio de Babel, no exílio que a gente está agora, ou na época de David Ameller. Então são épocas diferentes que viviam formas diferentes de exílio, ou não exílio, mas antes da chegada do Mashiach, da situação do povo em geral, mas tudo incluído da época de Mashiach. Agora o Rebbe vai falar que mesmo numa determinada época, antes da chegada geral de Mashiach, como por exemplo na época do reinado de Roma, depois da destruição do segundo Beit HaMikdash, tem diferença em relação à necessidade da redenção, ou a estar imerso no exílio, como na época do Rabi Yehuda Hanassi, que o povo estava inteiro no exílio, mesmo estando em Israel. Parte do povo estava em Israel, como o próprio Rabi Yehuda Hanassi. O Rabi Yehuda Hanassi, por exemplo, nessa época, mesmo estando na época de domínio do reinado romano, que é um galuto muito forte que a gente está até agora, ele era amigo próximo do imperador Antonino de Roma, então ele tinha várias prioridades e facilidades
numa mesma época. Até que ele, com Antonino, entrar na categoria de dois irmãos, como está na Parashat Toledot, falando sobre Yaakov e Esav. Né? O Antonino representando Esav e Yaakov representando Israel e Yaakov. Então, ele vivia numa certa proteção redoma que o diferenciava do povo. E ao mesmo tempo, então, a gente vê que ele claramente não sentia a mesma subjugação ao reinado dos outros povos, mesmo do exílio de Roma, que já era muito forte e continua cada vez mais apertado até hoje, é considerado o mesmo exílio ainda, muito escuro, duplamente, multiplamente, etc. E ao mesmo tempo, na mesma época, na mesma situação, o Rabi Shimon Bar Yochai, o Rashbi, teve que se esconder numa caverna por 13 anos, por causa do decreto do reinado de Roma. Ele teve que fugir justamente por causa de Roma, como está no Talmud. Então a gente vê dois extremos em que, na mesma situação, mesmo estando em todo o universo da época antes da chegada do Mashiach, o Rabi Yehuda Hanassi vivia sem estar profundamente imerso no exílio, embora ele, como líder do povo, sentia toda a dor e o sofrimento do povo, em todas as gerações, até hoje, o Rabi Yehuda Hanassi, tanto é que ele que compilou a Mishnah, que depois gerou o Talmud. E ao mesmo tempo, o Rabi Shimon Bar Yochai estava fugitivo, escondido numa caverna por 13 anos. Só um parênteses aqui que o Rebbe coloca, que é importante a gente saber, que a gente sabe o que o Rebbe Hillel de Paris falou em nome do Alter Rebbe, que para almas elevadas como o Rashbi, o Beit HaMikdash nunca foi destruído, etc. Então, mesmo o Rabi Shimon Bar Yochai, mas não diminui o que o Rebbe falou, que o Rabi Shimon Bar Yochai estava numa situação diferente do Rabi Yehuda Hanassi, porque ele teve que, na realidade, fugir e se esconder numa caverna, mas ele não sentia o amargor do exílio, assim como o Rabi Yehuda Hanassi não sentia, porque com a grandeza enorme, ele nunca viveu o assunto do exílio como está explicado. Então, esses são parênteses para a gente entender e especificar em relação ao Rabi Shimon Bar Yochai, que ele não teve também essa sensação do exílio, mas ele estava numa mesma época, numa situação diferente em relação à redenção, à necessidade da redenção. E a gente vê aqui um resumo que o Rebbe traz, que é muito importante a gente entender. Que também a mesma pessoa pode ter diferença da sua situação em relação à necessidade da redenção. Na vida particular de cada um, e uma tem diferença, mesmo estando todos englobados na época antes da chegada do Mashiach, e mesmo sendo a mesma pessoa, num certo determinado momento do dia, da sua vida, ele está numa situação em relação à redenção e está numa outra diferente em outro momento. Porque o Rebbe fala, isso é importante para a gente aplicar na prática isso. Já por isso já vale a pena tudo que a gente está estudando. Que o assunto da redenção é feito por meio do estudo da Torá. Então, se a gente, como a gente está fazendo agora, assume e se ocupa com o estudo da Torá, naquele momento a gente está livre, totalmente redimido na Geulah, na redenção com Mashiach. Como está explicado, não tem uma pessoa verdadeiramente livre a não ser aquele que se ocupa com o estudo da Torá. Então, quem está estudando Torá naquele momento, e na verdade é uma coisa eterna, porque fica para sempre, a pessoa está livre no sentido de redenção Geulah. E esse livre, o Rebbe fala em Ben Horin e não Hofshi, né? São duas definições de livre. Ben Horin é um livre de verdade, né? De Herut. E Hofshi está ligado com férias, é uma coisa temporária, não é um livre de verdade da escravidão, e ligado com a Geulah. Então, a pessoa que está estudando a Torá está livre no sentido redimido na Geulah. É a mesma coisa, é um reduto interessante que o Rebbe traz, que a gente também deve aplicar. A mesma coisa com relação a tefilá, a oração. No momento da tefilá, a pessoa está livre no sentido de redimido na Geulah, na redenção com Mashiach. Na oração, a faísca particular da Shekhinah, a presença divina aqui nesse mundo, que tem na alma de cada um e uma do povo judeu, sai do exílio, sai da galut e da prisão,
naqueles momentos, no nível de Raiz Sha'ah, o Rebbe especifica, porque está ligado com Tefilá, que é Raiz Sha'ah, não é Raiz Olam como a Torá, que está ligado com vidas temporárias. E isso é a Tefilá, que é o trabalho no coração. Então a gente vê aqui a importância da gente estar estudando a Torá e fazendo Tefilá, que a gente vive a redenção, a Geulá naquele momento e aproxima a redenção. Mas o Rebbe, então, trazendo de volta para o que a gente estava falando, explicou em tempos diferentes, no mesmo tempo, para pessoas diferentes, e no mesmo tempo, ou em tempos diferentes para a mesma pessoa, como ela pode estar em situações diferentes em relação a Geulá. E isso pode ter diferença. E a gente vai juntar isso tudo. Entendemos então que também em relação à redenção futura e atual, se Deus quiser, que já seja agora, tem algumas divisões de níveis com relação à situação que nos encontramos antes disso, da chegada do Mashiach e da redenção, e do nível que a gente está, que somos redimidos. Então, em situações diferentes, na mesma pessoa, pessoas diferentes, em épocas diferentes, tem diferença. Isso pode ter diferença, não é a contradição da realidade. E resumindo, essa é uma observação minha, nessa Sirá a gente vê como tem épocas diferentes antes e depois da chegada do Mashiach, né? Do Elial, antes da chegada do Mashiach, depois que chega, depois que chegar. Também em relação à própria chegada do Mashiach, como por exemplo a vinda de Elial Navi para anunciar a chegada do Mashiach, tem diferença de épocas. A gente viu na Sirá passada diferenças de épocas também na chegada do Mashiach, com o mundo continuando de costume, e depois com a Tiriat HaMetim, a ressurreição dos mortos, que isso pode ser junto na mesma época também, no modo normal e de milagres. E também tem, como a gente viu no comecinho da Sirá e no comecinho de hoje, diferenças de opiniões, interpretações do que ele fará quando vier. Se ele vai aproximar, ou se ele vai afastar, se ele vai impurificar ou purificar. E isso deve ser integrado, unido, num conceito único. E o Rebbe fala que é nessa questão que se baseia toda a discussão que a gente estudou em detalhe até agora, se a anulação dos violentos, que é o Bitul HaMasim, que está ligado com a profecia do Mihá, que Mashiach vai trazer de volta o coração dos pais aos filhos, é uma parte e fase no assunto da redenção. Isso é uma discussão, se é uma parte da redenção ou se é um assunto por si só. E poderia ser diferenças na realidade, porque são diferentes interpretações. Como, por exemplo, um assunto particular na vida particular de cada pessoa, ou na vida coletiva de cada pessoa específica. Ou mesmo um assunto geral na história do mundo. Que isso pode ter diferença para cada pessoa e pessoa em cada momento. Mas não uma parte da redenção de todo o povo judeu, que isso tem que ser geral para todos. Essa é a discussão. E o Rambam, no livro de leis, ele decide e explica para todos nós, assim como ele trouxe no começo do capítulo, que a gente mostrou novamente hoje, o capítulo 12, que não deve subir no seu coração que na era messiânica vai mudar algo do costume do mundo, ou que terá alguma mudança no mundo como foi criado em Bereshit, na criação do mundo. O mundo continuará como de costume, a gente falou e repete, e mais uma vez, continua sendo a verdade principal para a gente viver agora. O mundo continuará como de costume, então Mashiach pode chegar já agora, e deve chegar agora de um modo normal, seguindo o que está acontecendo no mundo. E isso é o que está escrito em Yeshayahu. Isso que está escrito em Yeshayahu, que o lobo vai morar, a gente falou sobre isso também, junto com o carneiro, o leopardo vai pastar junto com o cabrito. É uma metáfora, porque isso não deve contradizer e condicionar a chegada do Mashiach. Isso é uma metáfora para mostrar que o povo judeu vai estar junto com os outros povos perversos, etc. E depois a gente vai entender o que isso quis dizer. O Rambam
especifica, o Rebbe explica aqui de uma forma forte para a gente não precisar se preocupar com essa condição para a Mashiach chegar. Se a gente entende, como o Rebbe explicou, e eu estou reforçando aqui, que a profecia de lobo convivendo com o carneiro é uma metáfora, que não é necessária e condicional para a Mashiach chegar. Então, a gente não está vendo isso acontecer agora, e mesmo assim a gente sabe que Mashiach deve chegar, não é que pode, deve chegar, porque o mundo vai continuar como de costume nessa primeira fase, pela lei, como o Rambam define, para a gente ter essa certeza. Então, o que o Ravad fala, que ele responde ao Rambam e tenta contradizer o Rambam, porque ele fala na Torá, os animais selvagens predadores serão extintos da terra, e ele explica, e é verdade, nada disso são metáforas, não são parábolas, charadas, como o Rambam acabou de falar, e a gente viu já no livro Yad HaZaká, e deve, segundo o Rava, ser entendido no sentido literal, que isso quer dizer, terão mudança nos costumes do mundo. Como é que pode? O Rambam falou como lei que não vai ter, e aqui o Rava mostra que pela Torá vão ter mudanças no mundo, porque os animais é uma outra, não está na profecia, está na própria Parashá do Rekotai, que é na Torá, então não pode ter uma interpretação diferente do que está na Torá, que os animais selvagens vão deixar de existir. Então isso vai ser uma mudança forte no mundo, não é uma interpretação do Yeshayahu que o Rambam pode trazer como uma metáfora. Aqui o Ravad vai direto na ferida, mostrando, Rambam, você falou que não vão ter mudanças no mundo, o mundo continua como de costume, na chegada de Mashiach, e aqui Hashem fala na Torá, sem ser uma interpretação, passiva de interpretação, que vai ter uma mudança forte no mundo, e ninguém discute isso, nem o próprio Rambam, que é o sentido literal, que terá mudança no mundo, porque os animais predadores deixam de existir, de uma hora para outra. Não é que eles vão ser extintos por ações do homem, ou da ecologia, ou anti-ecologia. Hashem vai tirar isso. Então é uma coisa que Hashem vai mudar no mundo de uma forma não natural e milagrosa. Como é que pode ser isso? E a gente vai entender isso de uma forma clara, que não vai... Então essa é a pergunta. Mais uma vez, a pergunta, como é possível uma discussão sobre a realidade dos fatos e os fatos, né? Vão deixar de existir predadores ou não? É uma ou outra, não pode existir e não existir ao mesmo tempo. Uma contradição que não pode ter na realidade. Mas aí o que o Rambam me explica, e o Rebbe que evidencia isso, como foi falado antes extensamente, é que certamente, na opinião do Rambam, terá sim uma mudança na criação do mundo. Calmem, não é contraditório o que o Rambam falou na lei que o mundo vai continuar como de costume. Pois não tem, o Rambam fala, não tem a mudança maior do que a ressurreição dos mortos. Então, não só o que o Ravad falou, que a convivência, o Ravad fala, não fala da convivência do lobo com o carneiro, essa é a profecia, o Ravad fala em relação ao Rambam sobre extinguir Hashem, extinguir os animais ferozes do mundo, os predadores. Então, mais ainda do que isso, o Rambam fala a ressurreição dos mortos. O Rambam coloca um dos 13 princípios de fé. Então o Rambam sabe que vai ter mudança nos costumes do mundo. E isso é no fundamento dos fundamentos da Torá, que vai ter uma mudança enorme. Não tem maior que essa, como ter os mortos revivendo, se Deus quiser, já agora. Mais ainda do que os animais predadores serem extintos, e mais ainda do que o lobo convivendo com o carneiro. O que o Rambam fala, que é fundamental para a gente entender, é que essa questão é um assunto separado e não tem relação obrigatória com a era messiânica. Isso é o mundo continuar como de costume, sem ter necessidade do milagre e de algo sobrenatural, como já a ressurreição dos mortos no começo da chegada do Mashiach, como já milagres pirotécnicos, como já o lobo convivendo com o carneiro no começo, e como já os animais predadores deixando de existir. Isso é um assunto em separado que pode, segundo o Rambam, deve acontecer, inclusive no próprio primeiro momento da chegada do Mashiach. Mas não é obrigatório, e isso é a lei que é fundamental que seja definida pelo Rambam, assim como está na Torá. Já quase concluindo, assim como em relação
a chegada do Mashiach, o Rambam escreve: não suba ao seu conhecimento que o rei Mashiach precisa fazer sinais e milagres, mudar coisas do mundo, ou reviver os mortos e coisas do tipo. Quer dizer, é possível que ele faça esses milagres, mas isso não é uma condição e obrigação, etc. Na definição da vinda do Mashiach, mas sem um assunto por si só, que é independente da chegada do Mashiach. Isso, o Mashiach vai chegar de qualquer jeito, é importante a gente saber disso. É fundamental e assim é a lei. Do mesmo modo, com relação à época da era messiânica, o Rambam escreveu que não deve subir no seu coração que na era messiânica vai mudar algo no costume do mundo, ou que terá algo de mudança no mundo como foi criado em Bereshit. Quer dizer, é possível que tenha assim uma mudança no mundo, como a gente falou inclusive na outra sirá, das árvores selvagens dando frutos, etc. Quer dizer, é possível que tenha assim uma mudança no mundo, como foi criado em Bereshit, mas isso não é uma condição e obrigação, etc. Na definição da era messiânica, mas é um assunto por si só. E aí, concluindo todas as sirot que a gente falou até agora, e se Deus quiser já concluindo o exílio e já estando, vivendo na era messiânica, a mudança no mundo, como foi criado, e todo o assunto de ressurreição dos mortos, que é o ponto fundamental de mudança no mundo. E nesse sentido, todos os assuntos de mudança dos costumes do mundo e do Maseh Bereshit, como as árvores não frutíferas, como os animais predadores, como a convivência do lobo com o carneiro, será somente numa segunda época da era messiânica. Não é obrigatório para Mashiach chegar e nem para Eliyahu Navi anunciar já através de milagres. Além disso, mesmo que o Rambam tenha definido que alguns assuntos são metáforas e exemplos, o próprio Rambam afirma que não é necessariamente assim e podem acontecer de modo literal. Isto é, a chegada do Mashiach pode acontecer de modo milagroso, com mudança no mundo como foi criado. Só que isso não é uma obrigação e condição da definição da vinda do Mashiach. E pode-se dizer que dependem se o povo judeu estará numa situação de intermédio, Zahu ou Lo Zahu. Mas no livro de Alachot, isso explicando e concluindo o Sium do Rambam e já o Sium, a conclusão de toda essa fase de sofrimento, de escuridão, que dura toda a Galuto, desde a criação do mundo. O Rambam decide como deve ser obrigatório, conforme a lei, no livro de Alachot, leis de leis, que é o Yad HaZaká, o Mishneh Torah, que conforme a lei, que Mashiach vai chegar, Mashiach chegará. E o Rambam não pôde decidir sobre algo que depende de como será a situação do povo judeu, pois foi dada permissão para que cada pessoa se comporte com livre-arbítrio. Então isso depende de cada um em um, não é a lei que decide que Mashiach vai chegar de um modo natural, pode chegar de um modo milagroso, deve chegar se Deus quiser, mas ele pode chegar sem nenhuma outra condição, da forma que o mundo continue como de costume. E que seja assim, o Rebbe termina a Sirá e toda essa série de Varmahut, já com Mashiach, se Deus quiser, que seja a vontade divina, que logo Eliyahu Navi, profeta Eliyahu, venha e anuncie a chegada do Mashiach, e em particular que todas as opiniões concordam que Eliyahu vai vir anunciar a chegada do Mashiach, em particular com as nossas ações e serviços, estudo da Torá, e depende da gente isso, com o cumprimento das mitzvot, que por meio de mesmo uma só mitzvah que cada um de nós, ou um só de nós faça, muda a própria situação de cada um, dessa pessoa que faz a diferença, e isso muda a situação do mundo inteiro para o lado do mérito, como a gente falou, e através do mérito a gente vai merecer já ter o milagre no começo da chegada do Mashiach, e causa para ele, para essa pessoa que muda uma só coisa, causa para ele e para toda a salvação, para todos a salvação e a redenção. Em especial com a união do povo judeu, que a gente falou, isso já pode ser agora como causa, e o amor ao próximo, e a união verdadeira e completa, por meio da Torá da verdade, na sua plenitude completa, assim como no estudo do Rambam e as leis de toda a Torá, que é o Talmud, então a gente já conseguir, através dessa união, anular o motivo do exílio. E anulando o motivo, automaticamente anula o efeito, que é o próprio exílio. Através dessa união que a gente vai ter mérito e vai trazer já Mashiach também de uma forma milagrosa. Até conseguir a união do mundo inteiro, que isso é fundamental, o mundo inteiro, todos os povos,
fazendo que o mundo inteiro, como o Rambam conclui o seu livro de leis de toda a Torá, o mundo inteiro vai servir a Hashem junto, como está escrito, então transformarei os povos de uma língua clara, foi assim que terminou o Rambam, que a gente mostrou no começo da aula de hoje, e todos chamarão o nome de Hashem único, Echad, e servirão o Deus único, Echad, até o final e a conclusão do livro Yad, que assim termina. A ocupação do mundo inteiro será somente conhecer Hashem. Como está escrito, a terra se encherá do conhecimento de Deus como a água cobre os mares. Como a água cobre o mar, assim termina o Rambam. E assim também o Rambam começa, porque o início da leitura do Yad, do livro de Mishneh Torah, sempre segue imediatamente o seu final. Então a gente termina e começa, e o começo diz que a gente deve saber que todas as criaturas que existem no céu e na terra, e entre o céu e a terra, reconhecerá reveladamente a verdadeira existência, que é Hashem, como está escrito, e a honra de Hashem será revelada, e toda a carne verão juntos Hashem Echad, Ushmo Echad, Hashem único, e na redenção verdadeira e completa, através do justo Mashiach, Mashiach Tzidkenu, rapidamente nossos dias, Merav Yameinu, de verdade, e como o Rambam decide e legisla como lei, logo serão redimidos, logo nós todos seremos redimidos, e o mundo inteiro, logo literalmente, em todos os sentidos, com força e rapidamente, de verdade. Amém, Keirason, Mashiach now, já agora, para o mundo inteiro, que a gente possa ter essa união que vai trazer Mashiach já agora, com Eliyahu Hanavi anunciando, e mesmo depois a gente vivendo com união o mundo inteiro, já com milagres, embora a gente possa ter isso já com méritos de uma forma normal, já agora o mundo continuar como de costume, e Mashiach junto entre todos nós. Mashiach now, amém. Terminamos já o exílio. Graças a Deus, tudo de bom, boas notícias, Shabbat Shalom, o Shabbat de verdade e Shalom de verdade para o mundo inteiro. Amém.